A Mari entrou. Ótimo. Mari, pode abrir a câmera? Mariana? Fez a foto, Bela? Isabela? Tá pronto? Mariana, pode abrir a tua câmera e apresentar? Mariana? Pessoal, nós estamos perdendo muito tempo da aula nessa demora, assim. Por isso que eu já mandei de novo aquele papel para os pais dizendo que quem não tinha apresentado era para já ficar com tudo prontinho para hoje, tá? Oi, Mari. Abre a câmera e vai. Me apresenta. Não tem importância, Mari. Todo mundo estava com vergonha, já passou. É só contar como é que foi a entrevista. Muita gente estava com vergonha. Até acho que mais vergonha ainda. E já foi. Só faltam vocês as duas, o Arthur e a Manuela, que não estão. Mari, vai. Já. Abre a câmera. Mari, Oi. vai. É, Começa assim. Minha entrevista foi. Vai aí na frente da câmera e fala. Mari, é que eu tenho uma aula só e eu tenho muitas coisas para fazer, então não vai dar para a gente ficar esperando tanto tempo assim. Vai, vai. Mariana, Mariana, é agora ou o trabalho vai ficar sem apresentar? tá, a minha entrevista é do Bruno Não, mas Berti. põe a câmera, Mariana, como todo mundo fez, põe a câmera virada para ti. Olha se faz sentido a gente ficar olhando essa coisa aí. Calma, eu vou ajeitar a câmera. Oi? Tô ajeitando a câmera aqui. Um, Vai, Mari. dois, já. Agora. Tá, tô aqui. É, Isso. a minha entrevista é do Bruno Berti. Ele é um youtuber e faz vídeo. E ele é famoso por dançar no TikTok e também participou da websérie O Enigma. E eu fiz umas perguntas pra ele, eu vou ler agora. Bota um Entrevistou o pouquinho. Bertinho? Sim. Raika, bota a câmera um pouquinho mais para baixo para pegar teu rosto. Não tem mais pra baixo. Se olhar pra cima, vai ficar aqui. Não, assim não. Não tem mais outro apoio. Tá bem, vai. É, como se sentiu quando começou a ficar famoso? Aí ele respondeu que ele ficou muito feliz pelo trabalho, ganhar reconhecimento e que com amor dos fãs. Daí eu perguntei como era a relação dele e do irmão dele quando mais novo. Ele disse que eles brincavam muito na rua e gostavam de brincar de carrinho. E eu perguntei como ele faz pra dançar tanto e não cansar. E ele falou que era muito tempo de prática.
Aí na quarta pergunta. Não, calma. Eu fiz 2 vezes a mesma pergunta. Eu perguntei. Não, depois eu perguntei. Tá, eu vou pular essa pergunta porque eu não entendi. É, como é ter um canal grande no YouTube? Ele falou que é muito legal, mas pode ser muito cansativo também, pois tem que ter responsabilidade. Daí eu perguntei também qual é a sua comida preferida, cor preferida e filme preferido. Daí ele falou que a comida favorita é melancia, a cor é vermelho e o filme é Harry Potter. Aí daí eu perguntei o que ele mais acha chato no Lucas, que é o irmão dele. Ele falou que ele é muito preguiçoso às vezes, mas é muito companheiro. É, quantas vezes já acharam que você e o Lucas são irmãos gêmeos? Que a maioria das pessoas acham. Ele falou que Gente, sempre acham que eles são gêmeos porque eles são muito parecidos. eles são idênticos, né? É. Eles são perfeitos. Calma. De novo, vou repetir a mesma pergunta. Como você reage ao hate? É, sempre tento ver de forma positiva e críticas construtivas. Aí a 9, eu perguntei o que que ele mais ama nos irmãozinhos, que são os irmãozinhos adotados lá. E ele falou que eles são muito engraçados, e foi isso. Foi fácil de conseguir. Deixa aberta a câmera, Mari, enquanto estiverem falando sobre o teu trabalho. Foi fácil de conseguir que ele respondesse? Não, ele demorou muito tempo. E essa demora, tu ficaste insistindo ou tu mandaste e ficou esperando? Eu fiquei falando no Instagram dele o tempo todo até ele responder. Ah, legal. Às vezes isso funciona, né, Mari? E o irmão aparece sempre nos vídeos? Por que tem tanta pergunta sobre o irmão? É porque o canal é dele e do irmão dele. Ah, entendi. Tá. É legal. Quem gostaria de... Não, Mari, fica com a câmera aberta enquanto eles vão avaliar. Quem gostaria de avaliar? Maria. Eu achei muito legal, porque eles são muito famosos mesmo. Eu gosto muito deles. Eu achei. Laura? Eu não consigo falar, vou escrever. Tá. Quem mais pode Eu avaliar? achei muito legal o trabalho dela, porque os Bertinhos são muito legais, eu acho. E eu achei bem legal. Eu também, eu acho que foi muito da hora, porque, tipo, o Bert, E todo mundo ama os Bertinhos. que ele, tipo, as pessoas fazem meme com ele, hateiam ele vê tudo de maneira positiva e tal, eu acho muito legal. Eu achei o trabalho da Mari mais legal que teve, porque os Bertinhos são incríveis. Sim, a escolha do entrevistado, né? Foi boa. Eu achei, Fala, Pedro. eu achei muito pertinente, porque deve ter sido muito difícil de conseguir falar com o Bertinho, porque, né, ele é um cara muito famoso, daí ele deve receber pedidos para conversar com ele, milhares, né, de pedidos por dia. Então, pô, conseguir É porque uma o trabalho dele oportunidade é de muito falar legal, com o ele. conteúdo dele. E Mari, E também porque ele é lindo. quando ele respondeu, ele já foi respondendo direto as perguntas ou ele conversou antes alguma outra coisa? Ele só respondeu direto. Direto. Mari, uma coisa que eu senti falta foi que tu tenhas lido antes de apresentar. Sempre que a gente vai apresentar, é legal dar uma lida antes para não ficar assim, essa aqui não vou ler porque está repetida, o que diz aqui, não entendi, para não acontecer isso, tá? Sempre que vocês for... Então, vejam, vocês avaliaram o conteúdo, tá, Bruno? Sobre como é que você avalia. Dá para avaliar o conteúdo, dá para avaliar a escolha do entrevistado, que também ela ousou, né? Ela foi lá e tentou com alguém difícil. E dá para avaliar na hora da apresentação. Então, na hora da apresentação, foi muito legal que tu conseguiste abrir a câmera, Mari, né? Que estava difícil, mas conseguiste, ó. E tu vê que não foi tão complicado, não tá doendo, não morreu de vergonha.
vergonha, não tem nada, não tem problema, todo mundo vai fazer. E o que podia ter feito antes, como foi um papel dizendo, essa semana eu vou apresentar, antes da aula, ontem de tarde, por exemplo, eu pego minha entrevista, dou uma lida, posso ler em voz alta, posso dizer, essa pergunta eu não vou botar, essa vou, por isso, por aquilo. Tá? É sempre bom a pessoa se preparar, dar uma ensaiada antes. Combinado? Mas foi legal. E agora já pode aproveitar que perdeu a timidez e deixar a câmera aberta mais seguida em aula. Bela, foi? Bela? E, Raika, o que houve que tu só chegaste agora? É que eu não acordei. Só isso mesmo. Ah, que pena, hein? Perdeu as É, foi apresentações mal. na outra. Depois tu assiste as apresentações na gravação. Sim. E Raika tem um trabalho para refazer, aquele que vocês iam refazer nas férias, tá? Tá lá no Classroom. Tá o link lá para refazer. Vamos lá, Bela? Isabela? Isabela saiu da sala? Tá, a pergunta que eu fiz. Por que que uma pessoa que estava com uma dívida, com aquele inspetor lá, com aquele negócio dos barcos, e quando chegou um banqueiro e ofereceu para comprar a dívida, ou seja, pagar a conta do Morrel, esse cara que para quem o Morrel estava devendo, disse assim, para mim tá ótimo, mas você vai perder dinheiro. Por que que ele avisou? Porque Pensaram? ele achava que o barco dele nunca ia chegar e ele não ia ter como pagar ele. Aí ele avisou que ele não ia conseguir mais o dinheiro dele. Isso, Brenda. E por que que ele fez isso, tu acha? Eu acho que é pra avisar o cara que ele tava indo numa enrascada. É, ele avisou porque isso é o certo de fazer, tá? Tentar vender uma coisa, ou a pessoa se oferecer para comprar, e a gente saber que aquela coisa está estragada, ou que aquilo é uma enrascada, como a Brenda disse bem certinho, o certo é avisar. Ele fez isso porque era o certo, tá? Apesar de que muita gente não diria, né? Diria, vou resolver o meu problema, é como se fosse que a pessoa recebe uma nota de dinheiro falsificada, e a pessoa percebe que essa nota está falsificada, ela pode fazer duas coisas. Quais são? Júlia? Oi. Duas coisas, ela pode ficar com ela e não falar pra ninguém, ou ela pode falar pra pessoa que deu a nota. Isso. Ela pode reclamar para a pessoa que deu. Na verdade, ela pode fazer três coisas. Pode reclamar para a pessoa que deu a nota, Ou para pra a pessoa polícia devolver. também. Oi? E pra polícia, É. alguém que cuide disso. Ou ela pode fazer de conta que não viu e tentar passar para frente, que é o errado, né? O certo é falar com a pessoa que deu. Se for na hora, a gente, na hora mesmo, aí é fácil de resolver. O problema é quando a gente não percebe e leva para casa, tá? Mas o certo não é passar para frente o problema, é resolver o problema, tá? Então foi isso que aconteceu ali nesse banqueiro. E quando eu perguntei quem era esse banqueiro, o Iago e o Ângelo disseram que conseguiram já desconfiar que era alguém muito conhecido nosso, né? Porque o banqueiro, depois de comprar a dívida, ele aproveita que esse inspetor está muito aliviado, e o que que esse banqueiro faz? Raika leu o capítulo? Sim, eu li. Ótimo. O que que o banqueiro faz com esse inspetor? Quando ele termina
Iago, a minha pergunta é assim: depois que ele resolve o problema de dinheiro do outro, ele paga, meu banco arcará com prejuízo, o senhor Morrel merece consideração, ele fica ali em silêncio, e aí ele faz uma pergunta sobre o que é a próxima conversa que eles têm. Do Abade, né? O que ele diz? Sobre quem Perguntou ele o que quer. aconteceu com o Abade, eu acho. Ele pergunta sobre o Abade Faria e vai levando a conversa dele para o caminho do Dantes. Tá? Ele pergunta o Abade Faria, morreu na prisão, era um bom homem, era louco, não era louco. E aí, ó, ele diz assim, realmente... Oi? Pode falar? Quem falou? O inspetor diz assim, realmente, apesar de ter perdido a razão, era uma pessoa calma e pacífica. Quando ele morreu, aconteceu algo extraordinário. Isso é um inspetor contando para esse banqueiro inglês, está ali pagando a dívida do Morrel. A cela do Abade não ficava muito distante da de um perigoso revolucionário chamado Dantes. Pois esse bandido conseguiu fazer um túnel que ligava sua cela do Abade e trocou de lugar com ele no saco que lhe servia de mortalha. Na aula passada, alguém perguntou assim, será que lá no castelo, na prisão, não descobriram que o Dantes tinha fugido? Claro que descobriram, né? Só que, se ele fugiu e ele foi jogado pelo penhasco, o que eles concluíram que deve ter acontecido? Ele morreu. Ele morreu, provavelmente. Então, vamos ver o que o inspetor conta aqui. Isso, Maria. O inspetor, alegre por ter recebido o dinheiro que já considerava perdido, soltava a língua, tá? Pois esse bandido conseguiu fazer um túnel que ligava sua cela do Abade e trocou de lugar com ele no saco que lhe servia de mortalha. O infeliz não sabia que no castelo de If os cadáveres não são enterrados, mas atirados sobre a muralha para servir de comida aos tubarões. O inspetor deu uma gargalhada. Gostaria de ver a cara do Dantes ao cair no mar. Pensou que iria para a liberdade, mas foi para o fundo com um peso de 30 quilos amarrado nos pés. Então ele acha que o plano do Dantes era para ser enterrado, que ele facilmente, já que estava vivo, conseguiria se desenterrar. Mas nós sabemos que o Dantes já sabia que ele ia ser jogado no mar. Que estranho destino, comentou o banqueiro inglês. Então ele morreu afogado? Isso ficou anotado nos registros da prisão? É claro, Dantes está morto. Tá? E daí ele pede para ver os registros do Abade Faria. Por que será que o inspetor autoriza que ele olhe os registros? Por que vocês acham que o inspetor, que tem uma documentação que normalmente não pode mostrar para ninguém, por que nesse caso ele deixa o cara olhar os cadernos de registro? Pra ele não desconfiar nada dele? Pra ele saber que ele é rico e vai conseguir cobrir a Não, dívida. por que o cara que está responsável por uns documentos que não devem ser olhados deixa alguém olhar? Deixa essa pessoa ali especificamente olhar. Porque ela tá envolvida no crime? Não. Isso, Iago. Como esse banqueiro chegou muito simpático, pagando uma dívida que era um problema para ele, para o inspetor, nessa hora que ele está aliviado, ele fica fazendo qualquer coisa para essa pessoa que resolveu o problema dele. Entenderam? Ele está aberto para agradar essa pessoa. Então, por isso, ele conta, ó, alegre por ter recebido o dinheiro que já considerava perdido, solta a língua. E depois ele também concorda porque essa pessoa aí resolveu o problema dele. E o que dizia lá no registro do Dantes? Porque daí ele vai olhando, tá? Vai virando algumas páginas, e aí ele encontra uma carta do Morrel,
destinada por Napoleão, dizendo que o Dantes era muito perigoso e que exigia segurança máxima. Tá? Então, ele tem certeza, o banqueiro inglês aqui fica tendo certeza de que o Villefort realmente tem culpa dele ter ficado tanto tempo na cadeia. Tá? O capítulo A Empresa de Morrel e Filhos também era para vocês lerem. Leram? Sim. Seu dedinho aí, ó. Ângelo me respondeu. Iago leu, Ângelo leu, espero que todos tenham lido. Tá? Durante a semana, eu vou mandar para vocês, aliás, já vou colocar hoje no Classroom, um texto para vocês lerem, que vai ter interpretação, que eu vou mandar, vocês vão fazer sozinhos, mas podem olhar no caderno, podem olhar nessas folhas que a gente faz de exercício, sobre a interpretação do texto e os exercícios sobre o pronome relativo, tá? Vocês, na aula passada, nós fizemos os exercícios, deixa eu abrir aqui, folha 43, vocês fizeram os exercícios daquela folha? Qual folha? Folha 42? Ô, prof, Ai, não lembro eu de te cabeça mandei se eu por vi. e-mail. Eu não sei se você viu, e também te mandei por Essa e-mail. semana? Tarefa que você mandou essa semana. Folha 42. Tá, e a folha 42 é dessa semana? Que tinha, sim, não, a oficial dessa semana é a 43, mas na 43 eu falo desse exercício da 42, deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Prof, não era pra te entregar essa, né? Porque não tinha no Classroom pra responder nem nada. Mas vocês podem mandar a resposta pelo e-mail ou até pelo... Eu já recebi, por exemplo, eu recebi do Ângelo, né? Folha 41, pronomes relativos, essa aqui. Eu te entreguei semana passada essa folha. Ótimo. E eu também uma tarefa que você passou segunda do livro. Na aula passada, eu abri ela aqui para vocês e apresentei e fiz com vocês algumas das atividades. Essa aqui, ó. E expliquei o uso do pronome relativo, lembram? Do cujo, cuja. E do onde. Normalmente, quando eu uso esse Tá, já pronome... mandei. Ô, prof, esse aí é os exercícios que a gente fez na aula, né? Não, a gente... a explicação fez na aula, mas os exercícios vocês tinham que fazer e me mandar, ó. Esses aqui. Ah, tá, eu acho que eu mandei. Tá? Então, deixa eu só falar do onde. O pronome relativo onde, que está aqui, ó, é invariável. Mas ele só pode ser usado em que casos? Que eu já falei na aula passada. Quando é que eu uso a palavra onde como pronome relativo? Quando eu estou falando de... Alô? Não sei. Não lembro disso. Pronto. Mas é só pensar, gente. Não precisam lembrar de nada. Hã? Lugar? Lugar. De lugar. Só usa onde quando é lugar. Não usem onde quando é tempo. Tem gente que põe, como eu dei o exemplo aqui, tem gente que diz assim, conversei com fulano, foi onde? Não, foi quando. Onde se for lugar. Tá? Então, eu posso dizer assim, a casa onde fiz aquele trabalho fica no norte da ilha. E eu poderia trocar onde, nesse caso, por qual palavra? A casa onde, a casa em que, ou ainda a casa na
Qual? Qual eu fiz o trabalho? Na qual, tá? A casa na qual. Porque dentro da palavra na, qual é a preposição que eu tenho? Qual? Não, dentro da palavra, a palavra na é formada da preposição em e do artigo a. Ó, na é em a casa. Entenderam? Faz essa contração aqui. Então, eu posso trocar onde por em que. E se for feminino, eu posso trocar por na qual. E se for masculino, eu vou trocar por No qual? no qual. Muito bem. O salão no qual. E se fosse plural? Os salões. Nos quais? Acho que isso tá errado, Nos né? quais. Muito bem. Nos Ah, tá. quais. Tá? Em os. Ó. Então, a palavra no, ela é uma contração de uma preposição, ó, em, com um artigo. A mesma coisa, a palavra num. O que é num? Entrei num barco. A preposição Em um. muito bem, com o artigo um. Mesma coisa, numa. Opa. Em uma. E se fosse dos? Dios. De, os. Isso é dos meninos. Isso é de alguém e alguém. Esse alguém é os meninos. Tá? Isso são contrações. A gente já viu faz tempo. Tá? Então, a palavra onde só serve para lugar e ela pode ser substituída por em que ou do qual, dos quais, da qual, das quais. Tá? E a palavra cujo? Cujo, cuja e cujas. Quando é que eu uso a palavra cujo? Pronome relativo. Quando você está se referindo a alguma coisa. Sim, todas elas eu estou me referindo a alguma coisa. Sim. Eu não sei explicar. Tenta explicar melhor, vamos lá. Se eu digo assim... Digamos que eu estou falando de uma ação cuja consequência foi tal, tal, tal. Isso, está muito bem usado. Então, O cujo seria tipo o quê? Tipo, o que aconteceu? Ele é tipo o quê, Laura? Mas ele envolve a posse. Por exemplo, Tá. a ação cuja consequência foi grave. A consequência é da ação. É como se fosse parte da ação. Então, ela é posse. Tá? Ela é uma coisa que a ação possui. Se eu tivesse dito assim, comprei um jogo. O preço do jogo foi alto. Então, o preço é do jogo. Então, como é que vai ficar a frase se eu juntar essas duas ideias? Comprei um jogo e o preço do jogo foi alto. Como é que eu vou... Cujo o preço foi alto. Cujo preço, ó, cujo, no masculino, preço foi alto. Vejam, eu faria assim, ó. Cujo preço. Não tem aqui no meio um o de novo. Por que não tem esse o? Porque já está aqui, ó, cujo preço. Tanto é que se fossem preços, ficaria cujos preços. Entenderam? Então, o artigo já está dentro dessa palavra, ó. Então, não precisa dizer cujo o preço, cuja a mãe. Não, cuja mãe. Por exemplo, se eu tivesse dito assim, era uma funcionária cuja mãe já trabalhou aqui. O que significa? Quais são as duas ideias que eu tenho aqui? A ideia de que era uma funcionária e a ideia de que a mãe da funcionária já trabalhou aqui. Para não repetir da funcionária, eu uso cuja. Tá?
Normalmente, quem nunca usou cujo, cuja, quem nunca usou esse pronome relativo, normalmente está fazendo uma frase errada e não se dando conta. Porque vocês teriam dito essa frase, como a Laura falou, que é uma funcionária que a mãe trabalha aqui. Mas nesse caso, o certo, o único pronome relativo que caberia seria cuja mãe trabalhou aqui. Entendeu? Sempre que eu mandar vocês escreverem uma frase com pronome relativo cujo, cuja, cujos, cujas, vocês vão pensar numa frase em que aquela coisa tem outra, tem a posse de outra. Então, por exemplo, se eu vou falar de um livro, eu posso falar a capa do livro, o preço do livro, a história do livro, o autor do livro, e aí eu vou usar o cujo. Então, vamos ver. Bruno, manda uma frase sobre um livro, o autor do livro, usando cujo. Não entendi. Quem entendeu pode fazer para mostrar para o Bruno? Pegar o autor do O livro, livro cujo autor o livro cujo seu autor é o fôlego, por exemplo. Tá, então, li um livro Cujo cujo... seu autor é o fôlego. Tá, precisa dizer seu? Não. Não, Não, porque ô, professor. olha só o que eu vou dizer agora. A palavra cujo já diz que é seu, porque a palavra cujo indica essa posse. É de posse. Então vai, como é que fica de novo, Enzo? Comprei um livro Cujo autor é o fôlego. cujo autor é tal pessoa. Cujo autor. Agora, Bruno, que tu entendeste como é que ficou, faz uma frase sobre música e autor da música. Cantor da música. Tá, eu poderia, é que, tipo, eu tava pensando, eu ia perguntar se dá pra fazer, tipo assim, tipo, vamos dizer, eu escutei duas músicas, e daí essas duas músicas são do mesmo cantor. Cantor. Eu poderia dizer, escutei duas músicas cujos são do mesmo cantor, alguma coisa assim. Tem uma coisa errada ali, porque depois do cujo, tu não pode botar o são, não pode botar um verbo, tu vai ter que botar o cantor. Então vai. Não, mas daí, então, como que ficaria? Daí, em vez de falar cujo são do mesmo autor, eu falaria cujo, não, cantor, cujo do mesmo cantor? Não. Fica meio estranho. O autor é que é da música, então depois do cujo vai ver, o cantor. Depois do cujo vai vir o cantor, a posse. Então, ouvi duas músicas. Ouvi duas músicas cujo o cantor é o mesmo. Cujo cantor, não tem cujo o cantor. Cujo cantor é o mesmo. Entendi. Ouvi duas músicas, olha como tá aqui, tá enxergando aqui? Cujo cantor é o mesmo. Entendeu? Entendi, professora. Então vamos lá. Brenda Plants faz uma frase com cujas, usando uma árvore e as frutas da árvore. Fotografei uma árvore. Tá pensando, Brenda? Quem já pensou a frase? Pedro? É a Brenda Plants, né? Aprende. Mas se tu já pensaste, pode dizer. Eu não pensei ainda, prof. Iris, já pensasse? Eu fotografei uma árvore cujas flores... Não, cujas... esqueci o que era outra coisa, prof. Vai. Cujas flores... Cujas flores eram vermelhas? Tá. Perfeito. Entenderam? Fotografei uma árvore cujas flores, cujas frutas, cujas raízes eram tal coisa. Foi? Alguém tinha feito uma diferente? João Vitor, faz uma frase com um cachorro e o pelo do cachorro. João Vitor, tá pensando? Tem que ter o cujo? Isso, vai ter que ter o cujo, porque o pelo é do cachorro.
Posso falar, prof? Vai. Posso tentar? O pelo do meu... Não, calma aí. O meu cachorro, cujo pelo é dourado. Isso, o meu cachorro, cujo pelo é Posso Tem que ser dourado. igual, né? E aí ele vai ter Posso que fazer uma continuação da frase, né? O meu cachorro, cujo pelo é dourado, e daí o que O tem meu ele? cachorro, cujo pelo é dourado, foi na pet shop. Perfeito. Tá? Quem é que tinha pedido para dizer a sua? eu. Vai. Eu tenho um cachorro cujo o pelo dele está muito sujo. Tá, agora me diz. Cujo o pelo dele. Tem duas palavras aí que não precisam. Porque quando tu dizes cujo, é pelo. Se em vez de pelo fosse unhas, não seria cujo, seria... Como é que seria? Se fosse as Cuja? cujas. Se fosse as unhas, ficaria cujas unhas. Então não precisa dizer cujo o pelo. Cujo pelo. E cujo já quer dizer que é dele. Então não precisa escrever de novo dele. Cujo pelo dele. Não. Cujo pelo está sujo. Entenderam? A palavra cujo, o Sim. pronome relativo cujo, já indica posse. Então não preciso acrescentar seu, sua, dele, do cachorro. Tudo que falava que era do cachorro já está dentro dessa mini palavra. Porque ela indica posse. É como se fosse a palavra onde. Se eu vou usar a palavra onde, eu não preciso dizer em onde, porque onde já é em algum lugar. Entenderam? Sim. Tá? Outra coisa. Às vezes, a gente precisa da preposição, como nós vimos na aula passada. Aqui, ó, nesse exemplo, tem coisas e eu nunca ouvi falar dessas coisas. Quem nunca ouviu falar de alguma coisa ou sobre alguma coisa, né? Então, eu não posso botar tem coisas que eu nunca ouvi falar. Eu tenho que acrescentar esse de aqui, porque quem ouve falar, eu ouvi falar de algo. Eu ouvi falar sobre algo, tá? Isso vai aparecer nos exercícios. Deixa eu ver que horas são. Tá quase na hora, né? Vamos corrigir alguns. Nessa questão 1, a palavra que aparece 6 vezes. Em 3 delas é pronome relativo. Para isso, para descobrir qual é, nós vamos fazer aquela dica, ó. Inclusive na prova eu botei assim, dica, procure a dica da folha. O que, essa palavra que, só é pronome relativo quando ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Então, eu vou lendo a frase e vendo se eu posso substituir e se vai ficar certo ou não. Por exemplo, percebi que Madalena era muito gentil. Eu poderia botar, percebi o qual Madalena era muito gentil? Ficaria certo essa frase? Não, não ficaria. Então, todas as que tem número 1, ó, já não são certas. Nem a A, nem a F. Porque não fica, não funciona essa frase. Percebi o qual Madalena. Não deu. Outra. A culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. A culpa foi desta vida agreste, a qual me deu uma alma agreste. Tá Essa tá certo? certa. Tá certo. A qual tá certo. Tá certo. De quem que esse a qual tá falando? Da moça. A culpa foi da vida guest. Da vida A guest. vida agreste. O que é a vida agreste? Agreste. O que é uma vida agreste? Eu não sei. Nunca ouviram falar no sertão? Aquela vida lá do sertão do Nordeste, por exemplo, tá? Que é uma vida seca, amarga, difícil, dura. Ah, tá, entendi.
Tá? Então, Sabe que quem me vida deu... é que eu só escutei, né? Eu entendi que vida guest era alguém, aí eu fiquei. Ah, entendi. Aí teria que ter uma letra maiúscula, se fosse o nome da pessoa, né? Mas digamos que aqui só tivesse... A culpa foi dessa vida que me deu uma alma Gretchen, ou dessa vida dura. Tá? Então, aqui, o 2, sim. Então, pode ser o B, pode ser o D, pode ser o E, vamos ter que procurar. Procuro recordar o que dizíamos. Procuro recordar o qual? Dá certo? Não dá, né? Por quem procura recordar alguma coisa. Então, entenderam? Aqui. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma a qual piava há 2 anos? Tá certo? Sim. Sim. Na verdade, aqui... Prof, eu não entendi essa prova que tem que refazer. Na verdade, aqui, ó, procuro... Aqui faltava, eu devia ter posto outra palavra. Porque vai dar um erro aqui. Nessa aqui. Alguém marcou 3? Porque a gente ainda não estudou esse O desse jeito. Eu marquei, eu fui um certo ali, 3. Tá, sim, é porque esse O aqui, que é um pronome, ele também poderia, aqui para a nossa aula, eu devia ter posto mais uma palavra aqui, porque depois a gente vai ver, aquilo que, esse O vai funcionar como se fosse um aquilo, tá? Procuro recordar aquilo, procuro recordar, vamos dizer, a lembrança, a qual dizíamos, daí vai dar certo essa aqui também. E quem é que perguntou ali a prova que tem que refazer? Prof, já deu hora de aula. A gente tem prova daqui a pouco. Ah, tá na hora. Raika perguntou? Sim. Sim, é aquela prova que era para ter refeito nas férias. Tá? Qual prova que era pra ter Tá lá refeito nas tá no Google Classroom. Eu já fiz essa prova. Ué, mas eu lembro de ter feito. Sim, fizeste, mas depois tinha que refazer. Tá? Mas eu refiz a prova quando você tinha mandado. É que essa é aquela que a tua e a do Vitor estavam iguais. Quê? Essa é aquela prova, é uma daquelas duas, que as suas questões e as do Vitor estavam iguais. Eu não tenho culpa. Eu tô dando a chance de refazer sozinho. Tá? Tá bem? Eu vou mandar de volta essa aqui, vou mandar essa questão aqui de novo, colocando uma palavra para ficar mais fácil aqui na 3, porque a 3 também tá certa. Júlia, tá certa a tua. Tá? E aqui também Eu tinha botado a E. Aquela que tem 2, 3 e 5. Eu coloquei AD. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tá? Porque aqui, a mesma, a qual piava há 2 anos. 2, 3, 4. Tá? Depois a gente vai voltar nisso, porque agora eu entendi que vocês têm outra atividade, né? Tem prova? Sim. Daí a gente... Raika tá aqui ainda? Já saiu. Tá. As pessoas que fizeram em dupla a prova têm a chance de fazer de novo. Se não quiser fazer, paciência. Não tem problema. Tá? Quer dizer, não tem problema. Tem, né? Porque o certo é fazer ele sozinho. Tchau, prof. Tchauzinho. Boa prova, então, agora. E faça a prova que eu vou mandar. Tchau. Tchau.